Bem-vindos ao programa Grande Plano da Norte Litoral TV. Vamos dar continuidade às entrevistas com os candidatos às autárquicas 2013. Nosso convidado de hoje, Aires Pereira, líder da candidatura Todos Somos Poveiros. Vamos falar sobre si, sobre a candidatura, no sentido em que tem uma vasta experiência já na autarquia, é associado a um passado da Póvoa de Varzim, passado recente também. Pode dizer-se que as pessoas esperam de si continuidade, mas essa palavra pode parecer um pouquinho redutora para um candidato. E o que eu lhe pergunto é qual é o passo em frente que propõe para a Póvoa de Varzim, que irá também determinar a sua marca. Bem, boa tarde e obrigado pela oportunidade que me dá de falar perante os poveiros e de lhes poder traduzir aquilo que é o movimento Todos Somos Poveiros e aquilo que pretendemos para os próximos 4 anos para o município da Póvoa de Varzim. Naturalmente que somos nós e as circunstâncias, e eu tenho a experiência que resulta do facto de estar no Executivo Municipal desde 1990, conheci muita gente ao longo deste tempo e isso fez com que eu tenha um conhecimento muito profundo daquilo que é a realidade do Concelho da Póvoa de Varzim, daquilo que são os poveiros, daquilo que são as pessoas e daquilo que é a intervenção que foi feita ao longo destes tempos e deste paradigma que pretendemos trazer para a Póvoa de Varzim como uma cidade moderna, como uma cidade renovada e como foi um caso de estudo, foi possível fazer daquilo que se dizia no passado como sendo a Quarteira do Norte, ou seja, como o exemplo do que não se devia fazer, para hoje ser, inegavelmente, um caso de sucesso do seu ponto de vista de intervenção pública e de renovação urbana. E, portanto, esta experiência foi, sem sombra de dúvida, enriquecedora. É um património que eu tenho, um património que acumulei ao longo destes anos e que me permite, naturalmente, ter um conjunto de propostas e um conjunto de ideias para aplicar, para fazer e continuar com este projeto de afirmação da nossa cidade e do nosso concelho, no Noroeste Peninsular, indo muito ao encontro daquilo que nós pretendemos ser a nossa imagem definitiva, que é uma cidade amiga das pessoas. Este slogan, que pode parecer um simples conjunto de palavras, insere em si um conjunto de políticas que vão fazer com que haja mais emprego, com que haja menos impostos, com que haja mais pessoas, ou seja, com que a cidade seja mais competitiva, tenha melhores condições de vida e possamos também rentabilizar todas estas infraestruturas, todos estes equipamentos que fazem da nossa cidade, do nosso concelho, um concelho ímpar a nível nacional, sob o ponto de vista da diversidade de ofertas que tem dirigidas às pessoas. E, portanto, reuni uma equipa de pessoas que reputo de muito experientes e de gente de vários setores, quer sob o ponto de vista da sua formação, quer sob o ponto de vista da experiência que têm na vida que têm dedicado à nossa terra, quer sob o ponto de vista de trabalho na autarquia, experiência profissional, experiência ao serviço de várias associações, de participação em projetos, enfim, reuni aqueles que eu entendo serem os mais válidos e aqueles que têm maior capacidade para podermos afirmar este projeto de reconhecimento do Concelho da Póvoa de Varzim e desta marca do município amigo das pessoas. O município amigo das pessoas aqui inclui políticas para os habitantes, para melhorar as suas condições de vida e também, como dava aqui, também já o mote há pouco, para captar empresas, investidores. Sim, sem sombra de dúvida que este tipo de políticas, naquilo que ao município diz respeito e naquilo que nós podemos intervir diretamente, que é uma política fiscal amiga das empresas, quer em criar condições para a rápida fixação de empresas, retirando tudo aquilo que são burocracias e que muitas vezes fazem as empresas arrastarem-se pelos corredores para obter um licenciamento,
quer sob o ponto de vista da criação de condições específicas, a aprovação do novo parque industrial, de disponibilidade de espaços para que as empresas se possam fixar, porque a Câmara, ela em si não cria emprego, quem cria emprego são as empresas. E agora o que nós temos é que ser atrativos e as pessoas perceberem que €1 na Póvoa de Varzim é mais bem aplicado do que €1 numa outra cidade qualquer, e portanto é esta marca distintiva, para além de tudo aquilo que a cidade oferece, sob o ponto de vista de quem se pretende instalar: acessibilidade, boas condições de abastecimento de água, energia elétrica, saneamento, infraestruturas rodoviárias capazes, enfim, um concelho com esta localização estratégica a 20 minutos de um aeroporto, a 25 minutos de um porto comercial como o Porto de Leixões. Viana está à mesma distância, o norte de Galiza e Vigo está aqui ao lado, enfim, temos uma posição geoestratégica muito importante sob o ponto de vista daquilo que temos para oferecer às empresas. A par disto, temos também uma política social de apoio às nossas instituições, de criar condições para que possam elas mesmas poder atender as pessoas neste momento particularmente difícil da vida portuguesa, para que haja paz social no concelho, haja condições de vida, haja retaguarda para aqueles que estão sozinhos, nomeadamente os mais idosos, aqueles que têm maiores dificuldades, e portanto nós temos uma excelente rede de instituições implantada em todo o concelho, e portanto que a Câmara tem sido um parceiro ativo no que diz respeito à construção de novos equipamentos, às condições de funcionamento, ao apoio direto que vamos dando a todas essas instituições. Uma ajuda mais direta, considera que poderá ser necessário? Nós temos, como sabe, em termos de orçamento, dadas as circunstâncias, criámos uma espécie de fundo financeiro para acudir a situações, quer diretamente às pessoas, quer às instituições, e portanto temos vindo a conversar com as instituições e temos tido essa almofada para acudir a situações como ainda agora aconteceu por parte da Misericórdia, com o reforço alimentar que foi necessário criar, e portanto a Câmara tem disponibilizado os meios financeiros para que isso seja possível, para que as pessoas tenham a retaguarda e o seu limiar perfeitamente equilibrado e ter um sítio onde podem recorrer em situações de maior aperto. Um dos modos de atuação é estar muito do lado das pessoas quando há problemas, e falo numa questão que é atual, que é a notícia de que os agricultores de Aguçadora, vítimas da intempérie em janeiro, vão ter direito às verbas para a reposição das suas estufas, e uma das situações que uma Câmara Municipal pode fazer e pode contribuir é estar logo no momento, ajudar a ver o que é necessário e evitar burocracias, ajudando as pessoas a chegar com os seus problemas até ao Governo. Foi uma das formas. Esse é um bom exemplo. Nós criámos no município um serviço municipal de proteção civil que não tenho dúvida nenhuma em dizer que é um serviço de excelência. Ou seja, sempre que as pessoas têm uma dificuldade, sabem que do outro lado da linha telefónica está alguém para as atender e para as socorrer. O exemplo que deu das estufas em janeiro deste ano é um bom exemplo. Nós fomos os primeiros a chegar ao terreno, fomos os primeiros a dar o apoio naquela fase que é muito importante, que é as pessoas sentirem que há alguém que está do lado delas e que lhes pode valer naquela situação. Foi assim também depois no tornado em Aveiro-Mar, enfim. As pessoas sabem que o Serviço Municipal de Proteção Civil que tutelo é um serviço que tem condições e que tem capacidade para resolver estes problemas. E depois temos uma outra área de intervenção, que é a intervenção já de caráter político, e que permitiu, no caso das estufas de Aguçadora, que pela primeira vez na história da Póvoa de Varzim haja um conjunto de agricultores que vão receber uma ajuda direta para reconstruir a sua atividade profissional. Como sabe, no passado muitas vezes foi prometido este tipo de ajuda em circunstâncias idênticas e nunca veio, porque a Póvoa não cumpria os critérios, porque não cumpria os rácios, enfim, um conjunto de desculpas que eram dadas e que nunca lhes permitiu qualquer tipo de ajuda, e desta vez conseguiu-se €1,5 milhão, a cerca de 100 agricultores, portanto, a cerca de 100 empresas agrícolas que apresentaram os seus prejuízos, e portanto durante o mês de setembro
essas verbas irão ser liquidadas uma vez que os projetos estão finalizados. E, portanto, a nossa intervenção aí teve dois níveis, uma primeira direta, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, depois uma de caráter político, em que nos deslocamos a Lisboa, ao Sr. Secretário de Estado, em conjunto com o Orposim, com o Sr. Presidente da Orposim e demais elementos, e conseguimos agilizar todo este procedimento por forma a que em tempo útil isto fosse resolvido. É evidente que para quem está à espera desta ajuda financeira, 1 mês, 15 dias é muito tempo, o incidente já foi, como sabem, em janeiro, mas esta é a burocracia europeia, esta é a burocracia para a movimentação deste tipo de verbas e, portanto, nós agilizamos o que podemos, inclusive, na Câmara Municipal, criei uma linha de atendimento direta às pessoas para que obtivessem numa hora, em meia hora, os documentos que precisavam, sem terem que pagar nada para o efeito, por forma a agilizar todo o procedimento, porque o prazo de candidaturas era relativamente curto e, portanto, foi desta parceria entre o município, entre a Orposinho, com os senhores agricultores, que conseguimos levar a bom termo esta ajuda, que, repito, pela primeira vez, os agricultores da Póvoa de Varzim vão ser ressarcidos de um prejuízo que tiveram e que muita boa ajuda lhes fará, porque nesta altura difícil da vida as pessoas tiveram que reconstruir a sua atividade produtiva, tiveram que contrair novos empréstimos e, portanto, há muita gente à espera destas verbas que vêm agora durante o mês de setembro. E é uma área que envolve muita gente, muitas famílias. Estamos a falar é um setor, um dos maiores setores produtivos do Concelho da Póvoa de Varzim, um setor primário, daqueles que nós temos que definitivamente nos virar para ele, da área agrícola, neste caso, da parte hortícola. É um volume de negócios anual de cerca de 50 milhões de euros, emprega mais de 10 mil pessoas direta e indiretamente, digamos que é, na atividade do Concelho da Póvoa de Varzim, se não a mais importante, das mais importantes que nós temos no nosso Concelho e que precisa de ser acarinhada, precisa de ser acompanhada, precisa de ser tratada como um fator de valor acrescentado muito importante para a vida, quer das pessoas que diretamente têm a sua atividade ligada a isto, quer do próprio município enquanto gestor de toda esta comunidade. Creio, engenheiro Aires Pereira, que essa mais-valia de ter, ao longo destes anos, estado sempre em contacto muito direto com as pessoas, nas mais diversas situações, a experiência que tem do concelho, do terreno, o conhecimento que tem quer das pessoas, quer das infraestruturas, toda essa bagagem é um dos principais trunfos da sua candidatura, que inspira confiança, que inspirará confiança. Espero que seja, mas sem sombra de dúvida que hoje procuramos para cada atividade os mais experientes, aqueles que têm maior conhecimento acumulado, aqueles que dão mais garantias. Estamos num período muito difícil da vida portuguesa, em que não podemos partir para novas experiências e para projetos que ainda não demonstraram minimamente que são capazes, ou quais são os projetos que têm para o nosso Concelho, e portanto eu estou convencido que esta candidatura que eu protagonizo, não só por mim, mas por todas as pessoas que envolvo, desde os senhores presidentes de junta, desde os nossos candidatos às juntas de freguesia, tudo isto é um projeto, não é por acaso que eu decidi chamar a este movimento Todos Somos Poveiros, é porque cabem todos neste projeto de renovação e neste projeto de afirmação do nosso Concelho e, portanto, este valor que temos da experiência acumulada, também, naturalmente, que nem tudo correu bem e, portanto, também estamos sujeitos à crítica e estamos sujeitos a decisões menos boas que tomamos. Enfim, isto não tem só fatores positivos, como é óbvio, mas eu acho que é, sem sombra de dúvida, um fator muito importante que os poveiros têm que ter na hora da decisão. Tem dois projetos âncora, se assim lhe podemos chamar, em termos de requalificação da cidade, que tem vindo a apresentar nas sessões que tem junto da população, que é a compra da antiga fábrica a Boveira e a remodelação da Fortaleza, que serão dois projetos ao abrigo das verbas da Zona do Jogo. Sim, dentro daquilo que é a requalificação da frente urbana e da nossa aposta na área do turismo e, portanto, na área que faz com que cada vez se atraia mais gente à nossa terra, como está
Este verão é um bom exemplo disso, da quantidade imensa de pessoas que temos tido na Póvoa de Varzim, e isso, portanto, é muito importante para o comércio e para toda a gente que vive dessa atividade. Faltam-nos estes 2 equipamentos. Um é um equipamento que é a renovação da fábrica poveira, em que, portanto, pretendemos criar ali uma memória daquilo que era a indústria conserveira, que muitas tradições tem na nossa terra, em conjunto com o Museu do Mar, porque há muito património que está na posse das pessoas e que pode ser disponibilizado, sob pena de se perder para sempre, e portanto temos esse projeto em mente, para além de uma componente também que nós pretendemos introduzir neste projeto, que é uma componente gastronómica, que de alguma forma tem que também alavancar o funcionamento desta própria infraestrutura, para não ser mais um equipamento a comer do orçamento municipal. E, portanto, o projeto está muito bem organizado, na minha opinião. Já o apresentámos à Secretaria de Estado de Turismo para ser uma das obras candidatas aos dinheiros das contrapartidas da zona de jogo, que o município ainda dispõe na Secretaria de Estado de Turismo. O outro projeto, mais ligado à atividade dos jovens, uma das críticas que nos é apontada é que há pouca atividade ou poucos locais para que os jovens se encontrem, que têm que se deslocar para concelhos vizinhos e tal, e portanto nós temos a recuperação da Fortaleza como uma âncora para esse equipamento. Primeiro porque é um local onde o ruído terá muita pouca importância, portanto são zonas que produzem normalmente ruído e que têm dificuldade em coabitar com espaços habitacionais, como está hoje a ver no Porto e noutras cidades, portanto aquilo parece-nos ser o espaço adequado para isso. É um espaço que tem 2 equipamentos âncora dentro da Fortaleza, um que é um restaurante e um café snack bar, e depois tem 12 espaços de bares em que as pessoas que se vierem a propor a explorá-los têm as temáticas que muito bem entender para a sua utilização. Haverá uma zona comum de equipamentos, como são as casas de banho, os serviços de apoio, para que não se duplique este custo em cada uma dessas pequenas infraestruturas, e portanto é com este equipamento que nós pretendemos, ainda por cima está no centro nevrálgico da Póvoa de Varzim, que nós pretendemos também animar toda aquela zona, ligado ao projeto do Garrete, que é um projeto, como sabe, que a cidade espera que rapidamente fique concluído como polo dinamizador, como foi em tempos de toda aquela artéria comercial da Rua da Junqueira, Tenente Valadim, Santos Minho, e, portanto, ligado a este eixo, pretendemos, portanto, esta animação, e depois temos conhecimento de um conjunto de projetos particulares que se começam já a movimentar e que nos têm abordado sobre pedir a nossa ajuda e a nossa colaboração e até a nossa parceria para a dinamização desses projetos e o que é que nós podemos ajudar, porque por si só uma cidade não vive de um projeto, temos que lhe criar um conjunto de alavancas que permitam rentabilizar todos estes espaços, e portanto é este aspecto que pretendemos também trabalhar com a Fortaleza, como forma de voltar a trazer gente à cidade, ao centro da cidade, porque os centros da cidade têm esta dificuldade, porque os núcleos habitacionais vão se dispersando, vão saindo, as cidades ficam muito desertas. A Rua da Junqueira, a partir das 8 horas da noite, no inverno, não passa viva a alma, e portanto nós pretendemos voltar a animar, como em tempos quando íamos ao cinema ao Garrete, ou ao Santa Clara, ou ao Povacino, em que durante toda a tarde e toda a noite havia gente a passar, e isso traz naturalmente melhores oportunidades de negócio, maior segurança, maior conforto a toda a gente que utiliza esta nossa cidade. Portanto, um centro da cidade muito mais vivo, certamente. Pretendemos com isto, de alguma forma, dar uma... Estará a Fortaleza aberta todo o ano? A Fortaleza para estar aberta todo o ano, todos os dias, enfim, pretendemos com isto, daí os 2 equipamentos âncora, o café e o restaurante, para de alguma forma serem equipamentos mais robustos e que podem estar abertos todo o ano, todos os dias do ano, e dessa forma trazerem gente ao espaço, e depois é a animação e a imaginação de cada um que pode fazer com que aquilo seja um espaço de sucesso e um espaço de encontro, que é isso que se pretende, assim como temos hoje no Concelho da Póvoa de Varzim um espaço distintíssimo de encontro de todos, que é o Hard Rock Café no cimo do Monte São Félix, onde se juntam ao fim de semana milhares de pessoas num local aberto, um espaço perfeitamente informal, em que se juntam as gerações todas, pais, filhos, netos, a conviver num espaço muito agradável, que foi recentemente aberto e renovado, e portanto é esta
é esta coabitação entre todos estes equipamentos que pode fazer de nós uma cidade aprazível e uma cidade onde dê gosto de viver. O Cineteatro Garrett vai cumprir o timing, ficar pronto em princípio a dezembro. Tudo leva a crer, e de acordo com a programação que a obra está a seguir e de acordo com a forma como as coisas estão a avançar, que no mês de dezembro esteja concluído o Cineteatro Garrett. E poderá então ser a tal âncora para que a Póvoa continue a ter a bandeira da cultura. Sem sombra de dúvida, sabe que nós, para além de termos acontecimentos distintivos, como é a Corrente de Escritas e como é o Festival de Música, depois a Póvoa tem uma coisa que eu acho que é ímpar em qualquer sítio, que é a sua vida associativa, quer de caráter desportivo, cultural, enfim, folclore, tudo. Não há, eu não conheço nada parecido com isto do ponto de vista da vida associativa, do envolvimento das pessoas, das academias, toda essa gente que faz coisas bonitas e boas na nossa cidade e no nosso concelho. E, portanto, vai ser possível fazer uma programação onde todos caibam naquele espaço, o teatro, o cinema, todos vão ter o seu espaço e todos vão ter a oportunidade de, ao longo do ano, é preciso também não concentrarmos a atividade, também há alguma tendência para que se concentre a atividade toda nos meses de verão, mas não, fazermos que isto aconteça todos os fins de semana ao longo de um ano, e não tenho dúvidas que isso será o grande sucesso, não só daquela casa de espetáculos, mas o sucesso da própria cidade. Pretende que o Garrett seja um espaço que venha a marcar a Póvoa de Varzim no mapa cultural até do norte do país? Além de ser um espaço democrático para as instituições locais, ter algus espetáculos. Basta levar para dentro daquela sala os dois eventos maiores que temos, a Corrente de Escritas, que é um acontecimento que não é de caráter sequer regional, de caráter internacional, pelo menos para os escritores de expressão ibérica, e o próprio Festival de Música, e depois naturalmente que se abre aqui um conjunto de oportunidades, parcerias com o Casino para os artistas internacionais que vêm ao Casino e que os poveiros não têm a oportunidade de ver, porque a sala do Casino está sempre muito limitada do ponto de vista daqueles que têm acesso à sala, que são os próprios clientes do Casino, e poucas mais pessoas têm acesso, e portanto vai ser possível criar aqui sinergias e abrir estas oportunidades a toda a população e a todas as pessoas que cá queiram vir, porque o que nós queremos é que aquela casa funcione todos os dias. Engenheiro Aires Pereira, há também, além da bandeira de cultura, a bandeira de desporto, Póvoa afirma-se também pelo desporto. Vai continuar a ser assim? Sem sombra de dúvidas, eu até já disse que serei o próximo vereador de desporto, não vou abdicar desse pelouro, é uma coisa que eu gosto particularmente, é uma coisa que as pessoas se revêem em mim, estão habituadas a trabalhar comigo, e portanto não vou sequer abdicar disso, e mesmo sendo Presidente da Câmara não vou abdicar de ser o vereador de desporto. E portanto aí temos muito ainda a fazer, que é do ponto de vista da renovação das nossas infraestruturas, valorização das nossas organizações, interfreguesias de futebol, plano de promoção de ténis de mesa, plano de promoção de atletismo, que envolvem toda a sociedade povoeira. O Interfreguesias de Pessoal, como sabe, tem mais de 5.000 pessoas. O Interfreguesias de ténis de mesa é uma coisa que envolve mais atletas do que a própria Associação de Ténis de Mesa do Porto, assim como o plano de promoção de atletismo. Portanto, há aqui um grande movimento à volta disto, e é importante que as pessoas se sintam reconhecidas, e portanto que nós que estamos com elas, e que é uma área que vale a pena continuar a trabalhar. E portanto, dentro destes aspectos, o desporto é muito importante na divulgação do nome da Póvoa de Varzim, aquilo que são os seus principais vetores estratégicos, o Clube Naval Povoense, o Clube Desportivo da Póvoa, o Varzim Sport Clube, as associações de Karatê, que hoje têm mais de 200 praticantes, que temos campeões europeus nas nossas associações e que levam o nome da Póvoa de Varzim a todo lado, as nossas academias de dança, que neste ano, ainda agora há pouco tempo, a Gimnoarte conseguiu medalhas de campeão do mundo. Portanto, nós temos aqui um manancial que é importante divulgar, e é um veículo de promoção da própria cidade e do próprio concelho muito importante, e que nós que queremos afirmar esta nossa presença e cada vez atrair mais pessoas. O Hotel Vermar está cheio desde o início do ano. Enfim, é isto que nós pretendemos com esta dinamização desportiva, para além de formar melhores cidadãos,
melhores cidadãos, pretendemos também que seja um veículo de transmissão do melhor que a nossa cidade tem. E depois temos ainda um conjunto de aspectos que são importantes também, e importa falar aquilo, como é a renovação da nossa orla costeira, com a renovação da área de Aveiro-Mar. Para mim, a Póvoa tem que crescer para o norte, é para aí o único espaço que tem para crescer. Este ano investimos, como sabe, na zona da Praia de Quião, e é um sucesso, com centenas e centenas de pessoas todos os dias a utilizar aquela praia. Bastou fazermos um equipamento naquele sítio, melhorar as acessibilidades, e as pessoas invadiram aquelas praias. São praias de bandeira azul, e temos muito trabalho a fazer para norte, no sentido de Aguçador até ao limite do concelho, com a freguesia da Estela, de renovação de toda aquela área, que é uma área ecológica muito valiosa, do seu ponto de vista da construção de passadiços, novos parques de estacionamento, acessibilidades, e fazer com que a Póvoa cresça para aquele lado e haja uma oferta muito importante no que diz respeito às nossas praias e aos nossos locais de lazer, de prática de desporto, da simples fruição daquele espaço que muitos poveiros não conhecem. Eu vi agora, quando inauguramos o espaço do Bar de Quião, que muita gente nunca tinha ido, não sabia sequer onde é que aquilo era. E quando lá chegaram, ficaram deslumbrados, como é que na Póvoa de Varzim havia um espaço tão natural e tão bem tratado como aquele. Uma vasta área de praia da Póvoa de Varzim que ainda não tem fácil acesso. Se reparar, a maior parte da praia da Póvoa de Varzim ainda está por explorar. Nós temos muita concentração sobre a zona urbana. E essa expansão será sempre com acessos pontuais na filosofia da marginal que tem sido construída? Sim, não há outra hipótese de fazer, porque hoje as regras são essas, de não haver longitudinais, ou seja, não haver grandes vias paralelas, não prolongar a marginal. Que é o que muita gente... E, portanto, nós vamos continuar com esta nossa política, porque o Ministério do Ambiente também nos permite que seja feito de outra forma, criação de espaços, acessibilidades, parques de estacionamento, acessos condicionados à praia, enfim... fazer com que o bom ambiente coabite com a presença humana e com os meios mecânicos como são o automóvel, ou seja, esta herança que nós temos da natureza nos ter sido tão favorável, nós não temos o direito de em tão pouco tempo estragar essa natureza. São áreas protegidas, são áreas de dunas, e portanto temos a obrigação de preservar, mas ao mesmo tempo fazer com que essas áreas também sejam acessíveis às pessoas. A partir do próximo mandato poderemos já ter, por exemplo, a Aveiro-Mar toda remodelada? Sem sombra de dúvida. Nós temos, portanto, um projeto concluído de intervenção naquela zona. É um projeto muito ambicioso, como sabe. Vamos começar pela primeira parte, que é aquela que este ano fizemos uma pequena intervenção, limpando todo aquele espaço e criando aquela área de estacionamento, colocando lá um conjunto de equipamentos, parques de estacionamento, criando condições para que as pessoas possam ter acesso àquela zona, que seja uma área confortável, moderna e que traga mais valia, traga mais emprego, traga mais negócio, traga mais comércio à Aveiro-Mar, que é isso que a Aveiro-Mar precisa. E, portanto, nós demos este ano uma oportunidade, virámos-nos para lá e a resposta está aí, as pessoas estão lá, as pessoas vão para lá. O campo de futebol, por exemplo, naquela área vai manter-se? Está previsto que o campo de futebol saia dali para fora e que vá para uma outra área. E, portanto, este projeto tem isso tudo em mente e, portanto, nós temos inclusive uma reserva de financiamento na renovação da orla costeira com o Ministério do Ambiente e, portanto, é isso que vamos utilizar para construir e renovar toda esta área de frente de mar, que é, sem sombra de dúvidas, o nosso postal ilustrado, não é? E já que custou tanto dinheiro ao município, mais de 5 milhões de euros que custou a correção de um erro feito no passado, como sabem, com o licenciamento de um loteamento naquela zona. Demorou muitos anos a resolução deste processo em tribunal, está pago, está liquidada a propriedade do município e agora vamos tratar de o recuperar e de lhe dar, enfim, a beleza que aquele espaço merece. Engenheiro Aires Pereira, ultimamente tem nas suas intervenções pedido aos poveiros a maioria absoluta, tem feito o apelo para combater a abstenção. Creio que uma maioria simples não o iria deixar satisfeito, por um lado pelo trabalho que iria ter para gerir a Câmara, ou não iria sentir-se avalizado o suficiente pela votação dos poveiros? Eu, sob o ponto de vista pessoal,
tenho que aceitar qualquer que seja o julgamento que os poveiros fizerem e qualquer que seja o resultado que os poveiros decidirem atribuir nas próximas eleições. Mas eu tenho dito nas intervenções que tenho feito que eu não faço promessas. Assumo compromissos com as pessoas e com as populações. E para que eu consiga cumprir esses compromissos que tenho assumido, preciso de ter condições para governar o município. E ter condições para governar o município é governar em maioria, para eu ser responsável pelo projeto que estou a apresentar. Se não tiver maioria, tenho que governar de acordo com aquilo que foram as condições que os poveiros escolherem, como é evidente. Agora, não é o meu projeto que vai ser executado nessa altura, é o projeto que resultar do processo eleitoral que vamos ter. Mas eu estou perfeitamente convencido de que os poveiros nos vão dar essa maioria e face à oportunidade que estamos a colocar de renovação deste projeto. E já percebemos, basta ver o exemplo do Governo, que as concertações e os acordos de governação são sempre muito suscetíveis, mesmo nas condições do país, e há muito pouco tempo vimos o que aqui ia dando o acordo que existe pelo facto de o Governo ou de uma força política não ter maioria. E, portanto, há uma condição muito importante para que as coisas tenham sucesso. É que haja estabilidade. E para haver estabilidade é necessário que haja uma maioria e que, portanto, nós consigamos aplicar o projeto que estamos a submeter a sufrágio no próximo ato eleitoral do dia 29 de setembro. É esse o meu trabalho, é isso que eu tenho vindo a dizer aos poveiros e que pretendo que as pessoas façam tudo aquilo que é o histórico que nós temos de obra feita, de trabalho feito no nosso concelho, que as pessoas nos deem, e a mim particularmente, que me deem a oportunidade, e agora enquanto Presidente de Câmara, naturalmente poder pôr ao serviço dos poveiros, que me deram esta oportunidade de ser vereador ao longo deste tempo todo e que me permitam pôr esta minha experiência e este meu rigor, sob o ponto de vista daquilo que eu prometo às pessoas, poder ser fiel dessa palavra que tenho dado relativamente aos compromissos que tenho assumido, como é, desde logo, um compromisso muito importante e que em outubro do ano passado fomos acusados de estar a fazer campanha eleitoral quando propusemos à Câmara Municipal a baixa dos impostos que pusemos e o congelamento das tarifas dos serviços que o município próprio, poder continuar a afirmar e poder continuar a dizer às pessoas olhos nos olhos que enquanto a situação do país for esta e a situação das famílias for esta, nós vamos continuar a ter esta política amiga das pessoas no sentido de continuar a manter os impostos mais baixos que a lei nos permita ter para que os poveiros tenham esta ajuda importante do município nesta hora tão difícil. Como é que está a lidar com a impugnação à candidatura encabeçada por Daniel Bernardo? Eu estou a lidar como, se calhar, todos os portugueses estão a lidar, com estupefação. Mas também não era nada que nós estivéssemos à espera, com decisões perfeitamente dispares de tribunal para tribunal. Vamos ver agora o que é que o Tribunal Constitucional nos reserva. Nós partimos de um raciocínio e da certeza de que, face à lei que estava em vigor e como vê, há decisões completamente diferentes de uns tribunais para outros, que o nosso candidato à agregação de freguesias Póvoa, Argibai e Beiris, que tinha condições para se recandidatar. E, portanto, mantemos esta convicção até ao fim. Vamos esperar com serenidade aquilo que será a decisão do Tribunal Constitucional e depois, a partir daí, tomaremos a decisão final relativamente a este processo. Haverá, com certeza, uma altura em que terá que equacionar se haverá mudança de candidato. Quando a questão se colocar, aí equacionaremos essa hipótese. O número 2 da lista, o Sr. Amadeu Matias, também não poderá ser número 1, não é? Sim, mas o Sr. Amadeu Matias, desde o início, que nunca esteve disponível para ser cabeça de lista, está ali a fazer um trabalho fantástico de amor à terra e de amor a Beiris e, portanto, face à idade que o Sr. Amadeu tem, face àquilo que já deu à vida autárquica local, eu acho que ninguém lhe poderia, com legitimidade, exigir-lhe que fizesse mais.
E, portanto, eu estou muito reconhecido ao Sr. Amadeu pelo facto de estar ali e de dar o seu trabalho como se fosse a primeira vez que fosse candidato. Ele, tanto, põe muito empenho nas coisas e, nesse sentido, o Sr. Amadeu nunca foi colocado à hipótese. Para nós, o candidato é o Sr. Daniel Bernardo e, portanto, a partir daí vamos ver qual é a surpresa que o Tribunal nos reserva a seguir. Engenheiro Aires Pereira, vamos terminar esta nossa conversa no grande plano, deixando uma mensagem final a todos os poveiros como candidato à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. O espaço é seu. O que eu queria dizer aos poveiros é que neste projeto em que há uma mudança de líder no município da Póvoa de Varzim, é muito importante que os poveiros tenham em atenção o cenário que têm pela frente e que, em consciência, decidam aquilo que acham que é melhor para o futuro da nossa terra e para o futuro dos seus filhos e de todos nós que cá vivemos. Acho que tenho um fator muito positivo, que é o resultado desta minha experiência e de termos uma equipa em que as pessoas que a compõem já deram provas mais do que evidentes daquilo que são capazes e daquilo que têm feito nas áreas onde estão a trabalhar, no caso do Dr. Luís Diamantino na área da cultura, na área da educação. Repare que no Conselho da Póvoa de Varzim nunca houve um problema na área da educação nem na área da cultura. É sinal que o Dr. Luís Diamantino tem feito de forma excelente o seu trabalho. Na área social, a doutora Andrea tem efetivamente feito um trabalho como é próprio da sua postura e como o setor social exige, que não exige folclore, não exige fogo de vista, exige sim pessoas dedicadas às pessoas, que tratem as coisas com discrição e que as pessoas saibam que existe ali uma vereadora que faz dos problemas das pessoas o seu problema e tenta resolvê-lo da melhor forma possível. A doutora Lucinda, na área do turismo e no mercado municipal, é reconhecido por toda a gente o excelente trabalho que tem feito, de promoção da nossa terra, de apoio às nossas empresas, de divulgação dos nossos produtos e, portanto, vai continuar connosco. O engenheiro Ricardo Zamit é um jovem engenheiro que uma lista destas tem que ter para as áreas mais operacionais, mais ligadas ao trabalho, e o Dr. José Manuel Almeida, uma pessoa com vasta experiência no setor das obras particulares, conhece por dentro e por fora a casa, as pessoas, e é uma pessoa em quem eu deposito muita confiança, portanto, para tratar dessas áreas mais específicas ligadas a esse setor. E, portanto, estes são os 6 vereadores, portanto, que fazem parte da lista que proponho. Depois a seguir tem a presença da JSD através do ELA e daí para a frente temos o resto dos elementos, mas digamos que estes 7 rostos são aqueles que têm prova dada e têm experiência basta, quer do seu ponto de vista profissional, quer do seu ponto de vista de intervenção na vida pública e, portanto, eu não tenho qualquer dúvida em dizer que os poveiros podem confiar nesta equipa e podem estar perfeitamente tranquilos que vão ter um conjunto de pessoas preocupadas e preparadas para os tempos difíceis que se avizinham e que vão estar ao seu dispor ao longo dos próximos 4 anos. Muito obrigada, engenheiro Aires Pereira, foi o nosso convidado do grande plano, o líder do movimento Todos Somos Poveiros, candidato à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim nas próximas eleições de 29 de setembro.